14 horas e 1 minuto, começa aqui mais um programa Salutes, que foi criado em 2009, com o intuito de trazer ao público, em geral, os grandes benefícios da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, como uma das medicinas ancestrais que devem ser resgatadas na atualidade, ao lado da medicina ayurvédica, por exemplo, a tibetana, além de trazer ao público leigo e, em geral, as técnicas naturais como a homeopatia, a fitoterapia, e unir tudo isso ao que há de mais moderno na área da saúde e qualidade de vida, como a biorressonância, que é o tema do programa de hoje, a física quântica, que também vamos falar hoje, aplicada à saúde, a biofotônica, a terapia neural, os avanços da ciência e da prática clínica terapêutica, não necessariamente médica. Aqui entendemos que a qualidade de vida equivale não só a ter saúde física, mas também emocional e mental. Ou seja, os dois grandes pilares, as duas colunas da psique humana, tão bem representadas pelos aspectos anímicos registrados no próprio cérebro, com seus hemisférios esquerdo e direito, com o corpo caloso no meio. Para se obter qualidade de vida, entendemos aqui no Salutes, devemos conhecer e explorar os nossos potenciais, tanto os adormecidos, como incentivar e ampliar o que já são expressos, para começarmos a colocar tudo em prática. Mas é preciso para isso ter coragem, para com um lume, uma lanterna, um fogo, investigar e descobrir também o nosso lado sombrio, todos temos, e o que o brilhante, um dos meus professores na vida, o psicanalista austríaco Carl Gustav Jung, chamava de sombra. Todos nós a temos, uns em maior e outros em menor grau. Por incrível que possa parecer, eu pessoalmente prefiro lidar com aqueles que têm a sombra muito mais evidente. Acho mais fácil de lidar e sabemos com quem estamos falando. Desconfie sempre daqueles que se julgam ou querem se mostrar sempre perfeitos, dos dissimulados, dos que se escondem sempre com aparências forçadas. Aí, como se diz popularmente, pode morar o perigo. Investigar a sombra e paulatinamente iluminá-la para que possamos crescer juntos é uma sábia atitude. Olhada assim, a sombra é um grande aliado, um verdadeiro professor, para que possamos realizar nosso verdadeiro caminho do herói. Aquele que envolve os majestosos 12 trabalhos de Hércules, que é um personagem mitológico. Às vezes as pessoas falam, isso é verdade ou mito, achando que mito é mentira. Não, mito não é mentira. Mito é uma vivência do inconsciente, inclusive coletivo, e também pessoal. Quem pode acessar esses aspectos mitológicos em si mesmo, realmente é uma pessoa próxima do herói, é uma pessoa realizada, é uma pessoa que tem uma vivência espiritual importante. De qualquer maneira, esses 12 trabalhos de Hércules está vivo em cada um de nós, a quem nos devemos igualar a Hércules para nos tornarmos capazes de enfrentar nossas vicissitudes dos tempos modernos. E é para isso que é preciso, no mínimo, a saúde física, que também deve expressar-se em nível mental, emocional e também espiritual. Infelizmente, nem sempre na proporção ideal. É muito difícil, mas é um caminho que a gente tem que trilhar. Nós temos que buscar isso. E é por isso que estamos aqui, para realizar um programa de saúde, sim, mas também, e antes de tudo, de autoconhecimento, fundamental para as curas mentais, emocionais e físicas. Para isso, entrevistamos sempre aqui profissionais de ponta na área da saúde, de modo a divulgar as medicinas ancestrais e as técnicas de ponta para a manutenção da saúde e realização do homem, sobretudo com os avanços da chamada medicina quântica e das terapias ortobiomoleculares. Isto é o Salutes, um programa em ressonância com a vida.
programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância. Aliás, tema do programa de hoje. Essa técnica hoje é amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos especiais, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Interessados podem visitar o site, se puder colocar aqui o site www.quantumbio.com.br. Temos o site aí, não é o meu computador, é o site no GC. Quantum Bio, www.quantumbio.não é o meu computador, o Rafael Paulo Afonso não é o meu computador, é o GC www.quantumbio.com.br, ou ligar aqui em São Paulo para a Quantum Bio, que aliás é uma das clínicas onde eu atendo, 5594-7736. Repetindo o telefone, 5594-7736. Aí, isso mesmo, esse é o site www.jcbaldan.com.br. Não é bem esse GC, esse aí sou eu. O outro, aquele que você pode colocar, que é o telefone para colocar para marcar consultas, é 5594-7736. Esse mesmo é o www.quantumbio.com.br. Esse telefone. E a gente vai falar também aqui do terceiro encontro nacional dos profissionais da Quantum Bio. Quem tiver interesse, que eu recomendo, não só terapeutas, não, as pessoas interessadas em saber mais da saúde quântica, tratamento de doenças crônicas com nossos métodos de tratamento, eu recomendo, se puder, realmente assistir. Com certeza, recomendo assistir. Muito bem, algum tempo atrás eu fiz uma enquete sobre alguns temas que as pessoas, os internautas, gostariam de ver tratados aqui no programa. Entre eles, o que ganhou mesmo a terapia ortobiomolecular. Mas, como muitas pessoas entraram em contato, em inbox comigo, pedindo informações sobre acupuntura e os sabores, os alimentos e as emoções, eu optei em fazer há 15 dias atrás um programa sobre isso, né? A acupuntura, a medicina tradicional chinesa, os alimentos e como modular as emoções por intermédio dos sabores. Está no meu canal do YouTube, tá? Você pode ver Saludes JC Baldan no canal do YouTube, você tem acesso a esse programa que foi realizado há 15 dias atrás. E hoje, então, como eu prometi naquela época, naquela oportunidade, eu havia dito que faria um programa sobre ortobiomolecular e biorressonância, que faremos hoje. Eu estou na minha página aqui no Facebook, que é baldan.joaocarlos, no Facebook, baldan.joaocarlos. Eu vou utilizar um PowerPoint, mas vocês podem encaminhar dúvidas, sugestões, críticas, enfim, para esta página do Facebook, que vão ter acessos aqui direto à mesa aqui onde eu estou apresentando o programa, que é ao vivo, repito, toda segunda-feira, a partir das 14 horas, pelo site www.alltv.com.br. alltv.com.br, o site da AllTV. Estamos aqui toda segunda-feira a partir das 14 horas. Agora sim eu quero o meu computador, que a gente vai começar com uma apresentação minha. Em princípio, sou acupunturista e terapeuta pela Associação Brasileira de Acupuntura. Me perdoem as demais escolas, mas a acupuntura a aba eu estou na pequena, né? A aba é a escola mais tradicional para não orientais aqui no Brasil, foi fundada em 1958. As pessoas me perguntam, onde eu faço curso de acupuntura? Então eu recomendo a ABA, Associação Brasileira de Acupuntura. Sou pós-graduado Lato Sensu em Acupuntura pela Faculdade Dr. Leão Sampaio, especialista em psicopatologia pela USP e pós-graduando em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde, Faculdade de Tecnologia em Saúde, a CIEP. Mas tem outros cursos, né? Inclusive como terapia neural, que eu me formei aí há 2 meses atrás, também uma técnica maravilhosa que estamos adotando na nossa prática clínica. Essas aqui são as minhas especialidades que eu trabalho: acupuntura, terapia floral, biorressonância, ortobiomolecular e a terapia neural, como eu disse há pouco. Hoje nós vamos falar da terapia ortobiomolecular.
Bom, se fala muito o que é a terapia ortobiomolecular, o que é ressonância, o que é biorressonância. Muitos profissionais da saúde, muitas pessoas da ciência, chamada ciência cartesiana, dão risada quando a gente fala de ressonância, né? Ou de biorressonância. Então, você vê como aqui o Salutes está no caminho absolutamente certo, que é unir o que há de mais antigo, ancestral e verdadeiro no passado com o que há de mais moderno hoje no mundo científico, inclusive. E, para tanto, basta a gente voltar aos princípios herméticos do Hermès Trismegisto, né, que tem datado aí de mais de 5.000 anos os conhecimentos disso. Não se sabe bem direito se ele era um deus, se ele era um homem, ele era um grande sábio. Enfim, uma dessas personalidades do passado que vieram para nortear o caminho da humanidade. O que a gente chama nas tradições esotéricas do itinerário de Ó, né? O itinerário da humanidade em busca do seu próprio caminho. Então, dentro dos 7 princípios dessa filosofia hermética, que quem é capaz de dominá-los todos é capaz de tomar o mundo em suas mãos, o terceiro é o princípio de vibração. Então tem o mentalismo, o princípio da correspondência. Esse terceiro é o princípio de vibração que nos interessa mais hoje no programa de hoje. Por ele, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo está em movimento, tudo está em vibração. Fato que a ciência moderna observa que cada nova descoberta científica tende a confirmar exatamente isso. As diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam, portanto, da vibração. Do todo, a forma mais grosseira da matéria, tudo vibra. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. Portanto, a vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente. Vamos falar um pouco das escalas. Antes de falar da escala das vibrações, eu gostaria de lembrar o internauta que essa história da vibração e da matéria, energia e espírito bate muito com o que Albert Einstein falava sobre. A gente vai aparecer mais para frente, mas de qualquer maneira já é uma grande referência, que é a grande fórmula da sua relatividade, energia igual a mc ao quadrado, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Significa, a grosso modo, de que se pegarmos uma partícula de matéria e colocar ela em uma velocidade da luz ao quadrado, que é praticamente impossível, né? Chegar à velocidade da luz já é muito difícil. Se multiplicar ao quadrado, ela vira energia, seja qualquer que seja esta massa. Por esta fórmula do Einstein, que ainda não foi comprovada. Mas aí sim, voltando à nossa programação do slide, tem várias escalas de vibrações. Isso é física, hein, pessoal? Na extremidade inferior da escala estão as vibrações mais grosseiras da matéria, cujas vibrações são vagarosas e que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os próprios mundos e universos. Tudo, absolutamente tudo, está em movimento vibratório. Isto aqui foi retirado de material científico pela internet, de material científico. Nós estamos falando de ciência. Ninguém está viajando aqui, pelo menos por enquanto. Mas logo, logo a gente engata aqui uma primeira, puxa o manche e vamos viajar sim, porque é de graça e eu gosto. No princípio, vamos à Bíblia, né? A origem do cristianismo, maravilhoso. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que quanta verdade maravilhosa e quântico. Quântico. Porque o princípio era o Verbo. O Verbo não é só o verbo falado, que é uma vibração. É o verbo que significa a ação. É o verbo que significa som. É o verbo que significa vibração. E esta vibração principal, né, primordial, estava com Deus e esse verbo se confundia com o próprio Deus.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, contra esta luz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Lembrando mais um fato bíblico: quem tem olhos para ver, que vejam, e que tenham ouvidos para ouvir, que ouçam. Hoje estou poético. Saído de um princípio original, né? Aí a gente pode fazer uma ilação com a medicina tradicional chinesa, né? Que fala que de um ovo primordial saem duas energias aparentemente contraditórias, né? Do ponto A, então, a gente imagina que desse ponto A saem duas energias, uma para o ponto B e a outra para a energia C. Então, B e C seriam aparentemente antagônicos, que vão se digladiar no universo, mas amistosamente para a construção do universo. E aqui a gente faz a ilação para o Yin e o Yang. Primeira grande polaridade, Yin e Yang, uma masculina e uma feminina, Yang masculino, Yin feminino, que são opostos, mas são complementares. E isso a filosofia ocidental nunca chegou aos pés, infelizmente, porque ela traz uma dicotomia que acaba colocando como antagônicos, antagônicos que um quer aniquilar o outro. Ao contrário, a medicina tradicional chinesa e as filosofias orientais mostram que esses polos são antagônicos, mas também complementares. Olha que interessante, né? Pegamos as pirâmides, que a gente não sabe nem como foi construída, né? O pessoal fala, puxou, sei lá, as pedras, não sei de onde. O fato é que a física não explica a construção das pirâmides, mas não vamos entrar nesse mérito neste programa de hoje. O fato é que são 4 triângulos, né? De um triângulo, são 4 faces de um triângulo que faz essa forma geométrica perfeita, essa forma geométrica mágica. E se a gente avaliar que deste ponto inicial nasce o triângulo e tem 4 facetas, as tradições falam em 4 grandes conhecimentos, né? 4 grandes ramos do conhecimento: a filosofia, a arte, a religião e a ciência. A ciência e a filosofia mais do ponto de vista mental, portanto ligado mais ao hemisfério esquerdo do homem, e a artes e religião mais ligada ao aspecto emocional. Agora, para se evoluir, para crescer, a gente precisa equilibrar esses 2 grandes aspectos dentro da gente mesmo, né? Do ponto de vista científico e racional, a ciência e a filosofia, sim. E do ponto de vista mais emocional, a contemplação da arte e também a religião. Então aí são os 4 grandes conhecimentos que formam a base dessa pirâmide. E ela subindo, ela tem 4 lados, cada um desses grandes saberes, grandes conhecimentos da humanidade, que tudo pode ser enquadrado nesses 4 grandes campos do conhecimento humano. A gente pode acessar ao cume desta pirâmide, que é a origem de tudo, ou seja, o próprio verbo antes de se fazer carne. Aí está uma explicação. Volta para mim aqui que eu vou entrar no Face aqui, não quero expor o meu computador. Muito obrigado. Nós falamos aqui com trabalhos técnicos do Rafael, eu esqueci o sobrenome, Pali, é isso? Rafael Fabi, e daquele que tem um nome de usina, nosso querido amigo Paulo Afonso. A Cláudice Felizardo está elogiando a minha vestimenta. Obrigado, Cláudice. Ela sempre me incomoda com as camisas, as cores. A cor está igual a do estúdio, e o estúdio... Aliás, todo mundo fala, até o pessoal daqui mesmo. Fala, mas você some, fica só a cabeça. Você vem com camisa azul e aí some no estúdio. Tem muitas pessoas que prometeram assistir o nosso programa de hoje, e entre elas a Dânia Russilo, lá de Belém do Pará. Seja muito bem-vinda, Dânia. É um prazer estar com você aqui, assim como a Érica Weber. Bem-vinda, Érica, Lilian Ipaves, a Ed Baldanha, a Juliette Naegeli. Espero comentários, críticas, sugestões e etc. para o nosso programa de hoje. Então, voltamos à nossa apresentação. Desses 4 grandes conhecimentos, né?
artes, filosofia, ciência e religião, a medicina, o tratamento da saúde, a realização do homem surgiu também como uma grande preocupação desde as civilizações mais antigas. Então a gente pode ver aí, né, desde os Atlantes, do slide atual, aí desde os Atlantes preparando aí os seus medicamentos, né, os pajés, né, os xamãs, né, cuidando da saúde por intermédio da natureza. Tem a medicina tradicional chinesa, que eu sou um apaixonado, né, também ligada à mesma civilização, né? Aqui teve origem os índios, vem de um resquício, para quem acredita, e eu acredito, numa civilização anterior, que é a própria Atlântida, e esses são os resquícios, né? Esse índio, ele é um remanescente atlântico, assim como o chinês, assim como o japonês, assim como os índios, os chamados povos amarelos, né? Eles são ligados aos remanescentes da Atlântida. A medicina hindu também, da Atlântida, você tem uns pontos aí da medicina hindu, da medicina Veda, tem pontos parecidos com os pontos da acupuntura, não são os mesmos pontos, mas são pontos bastante parecidos. E tem o médico da Idade Média aí, em que ele filosofava, ele tinha uma postura. Eu gosto muito desse quadro, assim, né? Ele está com o seu laboratório ali, que é a sua maleta de atendimentos e cuidados, e está numa posição de introspecção, né? Ele está filosofando, ele está observando o paciente, está introspecto, ele está vivenciando a situação daquela pessoa que está acamada, doente, aquela me parece uma criança, e ele está meditando, que aliás o que falta hoje aos médicos ocidentais e contemporâneos. Eu vejo como um grande problema na área da medicina exatamente essa dissociação que teve dessa vinda das civilizações ancestrais, desse conhecimento, desse respeito, dessa liturgia do respeito pelo mito, pelo respeito pela ritualística, pela responsabilidade que você tem ao cuidar de um paciente, coisa que eu faço isso todos os dias quando vou atender uma pessoa que me procura. A gente tem que ter uma postura de respeito em relação a todos esses aspectos, não só naturogênicos, mas também cosmogênicos, e que a gente ali naquele momento é um instrumento. Então houve uma dissociação entre o que eu chamo de sagrado e da sacra atitude terapêutica do médico ou do terapeuta, do cuidar do outro. Houve uma dissociação essa credulidade no aspecto mais espiritual, mais emocional, mais mental, mais emocional para se tornar mais mental e racional. E houve uma ruptura durante isso. E aí esses seres que cuidavam dessa sacralidade do ato terapêutico acabaram entrando num labirinto e muitos deles se perderam, principalmente com o avanço da racionalidade. Entre os filósofos responsáveis por isso está o Isaac Newton. Também não estou culpando, não, era um momento histórico importante para isso. Ele desenvolveu uma área da saúde. O problema não é uma área da filosofia, da matemática. O fato é pegar isso e colocar na saúde, colocar isso como a regra geral para o mundo e para as pessoas. Eu faço isso porque eu me sinto inseguro, então eu preciso de fórmulas matemáticas para tampar a minha insegurança e chegar e falar, puxa, e como é que eu vou lidar com uma coisa que eu não sei? Então eu pego o São Isaac Newton e coloco nas minhas fórmulas aqui para isentar a minha responsabilidade, para eu não enfrentar o meu medo das minhas fragilidades. É isso que tem acontecido na área da saúde. Isaac Newton existiu entre 1642 e 1727, cientista inglês reconhecido como físico e matemático, astrônomo, alquimista, vejam só, filósofo natural e teólogo. O outro nome é o René Descartes, 1596-1650, também filósofo, físico, matemático francês. Durante a Idade Moderna também era conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius, daí que veio o gráfico cartesiano, né? Newton era sóbrio, tinha uma personalidade fechada e solitária. Para ele, a função da ciência era descobrir as leis universais e enunciá-las de forma precisa e racional. Ótimo. Em 1687, ele publica Philosophia Naturalis Principia Mathematica, uma das mais influentes na história da ciência, que estabelece a lei da gravitação universal,
e as 3 leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica, a mecânica física. E óbvio que essas leis funcionam no mundo físico. E é óbvio que isto também é importante. Os movimentos de objetos, Terra e planeta são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. Pausa para a água. Revolução científica, ele fez uma verdadeira revolução científica com o avanço do heliocentrismo, o centro do universo é o Sol, e noção de que a investigação racional pode revelar o funcionamento mais intrínseco da natureza. Construiu o primeiro telescópio refletor operacional e desenvolveu a teoria das cores, baseada na observação de que um prisma decompõe a luz branca em várias cores do espectro visível. Estudou importantes temas como o resfriamento e a própria velocidade do som. Descartes também fez uma revolução na filosofia e na ciência, e muitos afirmam que a partir dele é que foi inaugurado o racionalismo da Idade Moderna. Matemático sugeriu a fusão da álgebra com a geometria, e as coordenadas cartesianas levam o seu nome. Ele é considerado também o fundador da filosofia moderna e pai da matemática moderna. Muito bem, esse aí é um gráfico cartesiano para ver espaço e tempo. Muito bem, a gente com as ilações, agora sim a gente começa a chegar num momento bacana do nosso programa, que a gente começa a talvez fazer algumas ilações em relação ao que existe a nossa interpretação do mundo e da célula. Se a gente pegar o movimento, por exemplo, de uma galáxia, ela ocorre em espiral, micro e macro. Quando eu comecei a estudar biologia e lembrei como a estrutura do DNA, que também é espiral, eu dei uma pirada na batatinha, assim, né? Falei, nossa, se a espiral do DNA faz isso e também as próprias galáxias fazem o mesmo movimento, isso mostra mais uma vez que a Bíblia estava certa, né? Deus se fez verbo e esse verbo se fez carne, no próprio DNA, nessa amplitude entre a espiral do DNA e a espiral do próprio universo. Voltamos à física, né? Desliga aí, baixa o manche, aterrizemos um pouco. Esse professor Juliano Niederauer, eu peguei dele esse princípio da ressonância física. Ressonância é um fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Cada sistema físico possui uma ou mais frequências naturais que são características desse sistema. Estou falando de sistema, tá? Físico. Mais precisamente da maneira como foi construído. Como, por exemplo, um pêndulo ao ser afastado do ponto de equilíbrio, cordas de um violão ou uma ponte para passagem de pedestre sobre uma movimentada rodovia. Ressonância, os princípios ainda da física. Todos os sistemas possuem sua frequência natural, que é característica. Se o sistema físico tem ressonância, por que o homem não teria? Por que o homem, a célula, os órgãos, as veias, o tecido, os sistemas orgânicos não teriam a sua própria frequência? Claro que tem, frequência natural. Quando ocorre física, quando ocorrem excitações periódicas sobre o sistema, como quando o vento sopra com frequência constante sobre uma ponte durante uma tempestade, acontece um fenômeno de superposição de ondas que altera a energia do sistema, modificando sua amplitude. Se a frequência natural da oscilação do sistema receber excitações constantes sob mesma frequência, a energia do sistema será aumentada e faz com que vibre em amplitudes cada vez maiores. Fiquem bem atentos que vocês vão ficar abobados com o exemplo que eu vou colocar aqui, que eu não conhecia. Aqui, para a gente ter uma didática melhor, entre um vale ou o ápice dessa onda, nós temos o comprimento de onda, tá? Aqui é no vale e aqui em cima é o ápice. Esse espaço entre uma onda e outra chama o comprimento desta onda, tá? Neste aqui, ó, comprimento de onda, a amplitude é do eixo normal para cima ou do eixo normal para baixo. Essa é a amplitude. Então temos o comprimento de onda e a amplitude da onda.
Tem essa ponte Tacoma Narrows nos Estados Unidos. É uma ponte construída normalmente em 1940, precisamente no dia 7 de novembro, em determinado momento o vento soprou com frequência, não foi a força do vento, foi a frequência, tá aqui, frequência igual a natural de oscilação da ponte, a frequência fez com que ela começasse a aumentar a amplitude de suas vibrações até que a estrutura não pudesse mais suportar. Sabe o que aconteceu com a ponte? Caiu, a estrutura rompeu por causa da frequência. Não foi a força do vento que era tão grande que derrubou o concreto, não foi isso. Foi a frequência do vento num determinado momento que fez com que a amplitude daquela onda, daquele sistema, rompesse o próprio concreto. E aí, olha só, a pessoa correndo, e ela foi considerada uma falha humana, porque o vento soprava naquele dia uma frequência característica da região. Esse aqui é aquele site do professor que eu citei lá na frente. Portanto, ciência, tá? Logo, os engenheiros responsáveis por sua construção falharam na análise das características naturais. Por isso, atualmente, é feita uma análise profunda de todas as possíveis características que possam requerer uma alteração em uma construção civil, inclusive frequência local. Frequência. Pessoas da área da medicina duvidam das nossas avaliações por ressonância, por biorressonância, mas eles utilizam esse equipamento que é a ressonância magnética ou a ressonância nuclear magnética, RM, que é um preciso diagnóstico por imagem com ondas de radiofrequência e campo magnético, ou seja, frequência, capaz de obter informações detalhadas dos órgãos e tecidos moles internos do corpo. É o tipo de exame mais sensível para avaliar a coluna e articulações. Amplamente utilizada em lesões relacionadas ao esporte, as imagens permitem que o médico radiologista identifique pequenas rupturas e outras lesões em ligamentos, tendões e músculos. São equipamentos com alta tecnologia, precisa de médicos, de radiologista e pessoal técnico. Muito bem, agora a gente vai falar um pouco da física quântica, que é o que? Explicar a natureza naquilo que tem de menor. Vamos voltar um pouquinho aqui para mim, Rafael, por gentileza. Deixa eu ver como é que estão aqui. Aqui estão os comentários da página, estão por enquanto. O pessoal está assistindo, está tudo quietinho. Adoro estar aqui acompanhando, diz a Dânia Rucilo. É sempre um grande prazer tê-la aqui com a gente, viu, Dânia? Você sabe disso, né? Eu estimo muito a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, a sua postura diante da vida. A Dânia é uma pessoa realmente especializada, muito especial. A Erika Weber, idem, a Cláudia Felizardo, com suas críticas e sugestões, que nem sempre são muito fáceis de ouvir, mas de qualquer maneira são todos muito bem-vindos. Antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer um anúncio aqui, assim que eu achar o arquivo aqui, né? Porque me parece que ele desapareceu. Só um minutinho aqui, eu peço para o Rafael esperar um pouquinho. É que vai ter o terceiro encontro nacional promovido pela Quantum Bill. Em primeiro momento, esse encontro nacional seria das pessoas credenciadas pelo método, como eu e outros, né? São médicos, geralmente a grande maioria são médicos, mas tem muitos terapeutas, nutricionistas, enfim, o pessoal que trabalha com o método Quantum Bill para contar os casos e ter muitas palestras e evoluir mais dentro de um encontro nacional desses profissionais. Estarei lá em Porto Seguro, no dia 17 de novembro para frente, será um grande encontro e eu convido a todos, terapeutas ou não, pessoas que estão interessadas na saúde, realmente esse evento vai ser de grande magnitude. São 4 dias, 2 dias de atividade e 2 de lazer, porque também ninguém é de ferro. Então, voltando aqui ao nosso slide, por favor, Rafael. Terceiro encontro nacional Quantum Bill será no Arraial da Ajuda, o Eco Resort, lá de Porto Seguro.
Tem toda uma infraestrutura com centro de estudos, o Spa Vital Energy, vão ser feitos diagnósticos ali, tratamentos e diagnósticos posteriores, inclusive, para comprovar os efeitos das terapias. Tem piscina, bar, academia, café da manhã, espaço para meditação. Esse aí eu vou com certeza ocupar. Café da manhã e almoço. Pensando em inovar, a Quantum Bill oferece com exclusividade aos seus credenciados experiência transformadora nesse próprio evento. Será uma experiência da qual você não vai esquecer, longe da selva de concreto dos grandes centros urbanos. Vai unir conceito de ponta, conteúdo de ponta e experiências sensoriais. Será um misto de imersão na tecnologia e nas coisas simples da natureza. Nós estávamos falando aqui dos lados do cérebro, está aí, o analítico versus criativo. Temos que juntar os dois hemisférios. Vai ter a Aline Matagart, eu não consigo falar o nome dela, Matagart. É uma das vozes centrais do novo movimento da consciência que se espalha em todo o mundo. Ela é uma jornalista, ela tem 6 livros publicados, entre eles o best-seller mundial chamado O Campo. Mas também tem o Experimento Intenção e o que os médicos não lhe dizem, que é uma revista que ela tinha. Seus livros foram traduzidos em mais de 30 línguas. Experimentos de intenção, eu trabalho com ela cura a distância e visão remota. Ela foi convidada pela Quantum Bill para palestrar nesse terceiro encontro. Serão abordados por o livro O Campo, que comprova que o universo é uma rede de energia e informação que permeia e une a todos. O professor Kunio Inamoto, que esteve aqui semana passada, inclusive a sua entrevista está disponível no canal do YouTube, vai falar do método Quantum Bill em doenças degenerativas. Dr. José Roberto Cater, que será entrevistado aqui no próximo dia 14 de novembro, aqui, antes, portanto, do evento. Ele vai falar sobre câncer e uma visão quântica. Dr. Carlos Braghini vai falar uma breve discussão sobre teorias metabólicas do câncer. Professor nosso, tanto o Dr. Cater quanto o Dr. Braghini, professores no curso de pós-graduação. César Lourenço, colega lá no curso de pós-graduação, vai falar sobre a individualidade bioquímica em aspectos quânticos. Terezinha de Jesus vai falar sobre geopatia. Dr. Bruno Zilber, microscopia de campo escuro, maravilhoso. Boris Petrovic vai falar da medicina energética e ciência cósmica. E o Boris também vai cuidar do spa. Tem um pacote completo com alimentação e hospedagem, quartos com vista para o mar, 4 noites incluídas, de 17 a 21 de novembro. Como eu disse, 2 dias de conteúdo e 2 dias de lazer, porque ninguém é de ferro e a gente vai ter esses 2 dias aí de conteúdo e de lazer. Nesse período vai ter o Vital Energy Spa, coordenado por Boris Petrovic, sobrinho neto de Nikola Tesla. O programa Vital consiste em atendimentos terapêuticos ao longo do evento com terapeutas especializados. Haverá medições antes e depois através do Tesla Bio, que é um equipamento que faz medições em tempo real da alteração do biocampo de seres humanos a partir de práticas das terapias. É muito interessante. Pela ponta dos dedos dá para se fazer um amplo diagnóstico da pessoa naquele momento. Então a programação completa é essa. Dia 17 do 11, quinta-feira, tem chegada e jantar de confraternização. Sexta-feira, palestra e workshops. Sábado, palestra e workshops pela manhã, tarde livre, jantar especial. Domingo, palestra e workshops de manhã, jantar especial à noite, e na segunda de manhã o pessoal está retornando para suas cidades. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Então, é esse o terceiro encontro nacional, né, dos credenciados, mas como eu disse, o professor Kunio Inamoto esteve aqui a semana passada, estávamos falando, ele estava pensando inclusive em abrir, tem algumas poucas vagas ainda disponíveis, e ele estava pensando em abrir esse evento também para o público em geral, não só os credenciados ou os médicos também, né? As pessoas interessadas podem ligar aqui para São Paulo, 5594-7736, ou enviar um e-mail para relacionamento@quantumbill.com.br.
relacionamento@quantumbio.com.br. Voltando então aqui ao nossa discussão, podemos voltar à nossa tela. Vamos começar a falar da física quântica, que estuda o que há na natureza de menor, ou seja, o átomo. Do átomo para cima, a ciência relativa estudou bastante, ela é amplamente estudada. Agora a gente está começando a estudar do átomo para baixo, que é chamada física quântica. E aí a gente sabe que no átomo tem no centro prótons positivos e nêutrons e elétrons de carga negativa circulando numa órbita que, aliás, também não por acaso, desenha uma elíptica, assim como os planetas desenham essa elíptica em torno do Sol ou de outros planetas de atração no universo inteiro. Para vocês terem uma ideia de que tudo é vazio, tudo é um espaço oco, desta mesa, ao computador, a essa câmera que ele está nos filmando e colocando na internet, ao seu computador, a você, internauta, Cláudio Felizardo, você não saberia dizer, mas você é um grande buraco vazio. Para se ter uma ideia, nesse estádio, que é o estádio do Maracanã, se a gente colocar bem na bola onde é dada a partida, aquela bolinha branca ali, naquela linha medial que divide o campo em dois, naquela bolinha ali seria o núcleo do átomo. E o elétron circularia na dimensão do estádio, como se fosse a periferia da torcida. Olhem só, a bolinha branca seria o núcleo do elétron e a periferia mais externa da torcida do estádio seria onde o elétron estaria mais próximo girando. Ou seja, temos um buraco vazio dentro desse átomo. Aqui lembrando nosso pai da física relativa, energia igual massa, velocidade da luz ao quadrado, que falamos também no início, que comprova que esta proposta de relatividade e mostra que tudo é vibração, né? Afinal de contas, se você baixar a vibração, fica mais denso, se você aumentar a vibração, ela fica mais etérica, mais enérgica e, portanto, diferente. Mas o pai mesmo da física quântica é Max Carl Ernst Ludwig Planck. Ele era contemporâneo do Einstein, inclusive tem fotos dos dois andando em jardins, conversando, eram amigos, mas eles brigavam muito, discutiam muito, não, porque Einstein não aceitava a teoria quântica. E Planck ele é considerado praticamente o pai da física quântica. Viveu entre 58 e 47 do século repassado, físico alemão, considerado o pai da física quântica, Nobel de Física em 1918. O que ele fala? É uma teoria obviamente complexa. Só vou colocar aqui rapidamente alguns pontos só para simplificar. Falando que nós estamos falando de filosofia, melhor dizendo, de ciência. A teoria do quanto fala que descreve a troca de energia entre dois corpos. Segundo Planck, essa transmissão se dá através da permuta, da troca de pacotes discretos entre esses corpos, e essa permuta de energia não é atômica ou apenas eletrônica de elétron, mas sim de quanta, que na verdade são pacotes de energia. Com essa teoria é possível a gente falar que nós podemos criar nossos sentimentos e a própria consciência. Em 1944, Max Planck chamou de matriz a criação de escolha, a criação das escolhas, na verdade. Em outras palavras, sentimentos e experiências são baseadas em nossas escolhas. Portanto, você está escolhendo ser triste ou alegre, feliz ou cabisbaixo, ter sucesso ou fracasso. A consciência se baseia nas escolhas de um relacionamento perfeito, de abundância, curas do nosso corpo, cura dos corpos daquele que amamos e etc. Ou seja, a consciência sempre se baseia nas escolhas. As escolhas ocorrem no mundo relativo. Eu pego esta estrada ou aquela outra, mas a estrada que eu pegar no mundo relativo vai acontecer. Se eu sentar num formigueiro, se eu escolher sentar no formigueiro, obviamente que os fundilhos ficarão mordidos. Obviamente, isso é uma lei física.
mas eu posso não escolher. Ou eu posso colocar uma madeira antes de sentar, ou eu posso colocar um determinado objeto que me afaste daquelas formigas e etc. Ou seja, toda a realidade é sempre baseada nas escolhas que fazemos. Max Planck falava que a energia da luz quantizada e mecânica quântica, onde nada é medido, tudo são probabilidades. O elétron do núcleo, a própria descontinuidade, ele é discreto, é uma partícula no tempo e em determinada posição. A quântica busca, na verdade, a função de onda, a matriz, que é um campo que conecta tudo, baseado um pouco no livro da Lynn Mattgarter, né? Se é assim que se fala o nome dela, que vai falar sobre isso, né? Aliás, o título do livro dela é O Campo, está falando isso, que o campo conecta tudo. Planck já falava isso, e ela vai, com experiências, provar que isso é verdade. Partícula e onda, esse conceito é muito importante. A física quântica tende a acabar com a dualidade onda e partícula, provando que tudo é onda e partícula, pior, ao mesmo tempo. Ou seja, fazendo uma ilação com os chineses, é o Tao, né? O Tao da integração do Yin com o Yang. Esse fato de que é onda e partícula ao mesmo tempo tirou o sono dos estudiosos da física newtoniana, que ensinam que é possível até mesmo prever o futuro de um objeto. Se eu sei a massa e a posição no espaço e outras propriedades de energia e caminho e direção, eu vou saber aonde que este objeto vai estar no espaço, no futuro. Isso é Newton. Princípio da incerteza. Até que chegou o Heisenberg. Falou assim, nunca saberemos nada na exata posição das coisas. Não sabemos. Nunca saberemos onde os elétrons de um átomo estão exatamente. Nunca. É algo estranho, mas é verdade. Não dá para saber. Isso se faz experiências ainda, com um determinado tipo de matéria, em que você faz uma experiência com um determinado pedaço desta matéria, e o outro pedaço dessa matéria está num outro quarto, a não sei quantos metros de distância. O que você inferir neste objeto, aquele outro reage. Como é que se dá essa inter-relação? É porque o elétron aqui, em algum momento, ele é partícula, em outro momento ele é onda. Quando ele é onda, ele se liga à própria matriz. E o que se faz neste determinado tipo de matéria se reflete imediatamente do outro lado. Ou seja, dualidade de onda e partícula ao mesmo tempo. Princípios e leis fundamentais da física quântica. Isso aqui é a lei da dupla fenda, onde a gente vê aqui embaixo que um buraquinho com um facho de luz faz que haja, olha do lado bem direito aqui, ó, que tenha esse tipo de resultado, né? Praticamente um quadriculado, né? Como se fosse um tecido. Essa luz expressa aqui forma este desenho aqui. A partir do momento que eu tenho uma dupla fenda, há yin e yang, yin e yang, yin e yang, a luz e sombra bem determinados. Esta é a demonstração da chamada dupla fenda. Pauzinha para a água, obrigado. Aqui eu estava falando exatamente da matéria de um quarto e do outro, né? Há elétrons que inclusive somem de um lugar e reaparecem em outro, como um teletransporte. Não dá para ver que caminho seguiram. Para ir de um lugar a outro, só sabemos que eles fazem isso. Isso está sendo comprovadamente do ponto de vista científico, tá? Não é viagem. Bom, aqui é muita teoria, nós vamos passar para a biofotônica. Olha, nós temos 100 trilhões de células. 100 trilhões. Cada uma delas realiza em torno de 100 milhões de reações por segundo. Eu não consigo, meu cérebro não consegue fazer conta nesse sentido. São 100 trilhões de células que temos, cada uma tem 100 milhões de reações por segundo. E mais, cada uma delas sabe o que está acontecendo com as vizinhas e com as demais outras do sistema. Dá para saber, não? Dá para entender o que é isso? E o pessoal do Vale do Silício acha que os computadores de grande resolução são miraculosos. Miraculosos estão dentro da gente mesmo. Essa comunicação entre uma determinada célula, saber o que está acontecendo com as demais do sistema, as vizinhas e as demais de todo o sistema, e fazer essas reações também, o que está acontecendo,
é um fóton, é uma energia baseada numa energia luminosa de muito baixa frequência. São biofótons de baixa frequência. Se estuda isso hoje também, tá? O pai disso é o Fritz Popp. Fótons de baixa frequência fazem exatamente isso, né? Eles estão tendo uma emissão de luz onde um elétron salta de uma camada atômica para outro e emite um fóton. Este movimento, essa energia desse salto desse elétron, ele emite uma luz de muito baixa frequência que é chamado fótons de baixa frequência. Aí eu faço uma relação aos pacotes dos meridianos, né? Quer dizer, os quantas seriam exatamente os meridianos, né? Que os pontos eu poderia fazer como se faz, né? Com a acupuntura, a transferência de energia por intermédio da agulha que se transforma numa antena e acaba se pivoteando. Dentro da acupuntura tem Niboye, na França, e o Nakatani, no Japão, que comprovaram a existência de pontos de acupuntura por intermédio de pesquisas elétricas. Foi em 1950 a 1960 isso. Eles descobriram Niboye e Nakatani que a aplicação de corrente direta sobre a superfície do corpo faz com que se descobrisse pontos na pele que apresentavam maior condutância elétrica do que as regiões vizinhas. Ou seja, o ponto de acupuntura apresenta uma baixa resistência. É o que a gente chama também de caverna do Tao. Esses dois pesquisadores conectaram esses pontos por linhas imaginárias de boa condutância e as indicaram como correspondência com os meridianos da acupuntura chinesa. Portanto, a acupuntura é muito mais que analgesia e curar moléstias. Eu sou um grande defensor disso. A acupuntura é um método de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autobusca de si próprio. De quebra, de brinde, de grátis, cuida de doença. De grátis. Aqui é um exemplo da tradição hindu, dos 7 corpos do homem, né? O corpo físico está ligado ao corpo etérico, onde atua a acupuntura. Esse corpo etérico faz a ligação com a alma, que é o corpo astral ou emocional, e o mental concreto. Esse fio de Antakarana seria o fio de ligação da alma com o que a gente chama de espírito. Atman, o Cristo interno, o estado búdico de iluminação, e o mental abstrato, onde ocorrem inclusive as intuições no mental abstrato. Eu sei porque sei. Olha, eu estou com o tempo absolutamente estourado, eu vou pular aqui algumas coisas que eu gostaria de falar. Mas a gente vai ter que pular, porque senão não vai dar tempo de eu encerrar as grandes coisas que eu queria trazer aqui. A quântica fala que há uma matriz divina no campo de espelhos, escolhemos o que experimentar em nossas vidas. Primeiro escolher o que queremos para elas, sentir em nossos corações como se já estivesse acontecendo, e se percebe hoje que as emoções mudam o DNA, e o DNA muda o tempo todo. Né? A ciência tem muito disso. Né? Café faz bem, não, café faz mal. Tomate faz bem, não, tomate faz mal. Cada hora eles descobrem uma coisa e fica inventando conceitos e menos conceitos, conceitos e mais conceitos. O DNA falava assim, não, isso é DNA, isso é genético, não tem cura. Hoje sabe-se que as emoções e o próprio ambiente é capaz de mudar a estrutura do ácido desoxirribonucleico, chamado DNA. Sentimentos do coração pode ser um polo gerador de ondas magnéticas percebidas em quilômetros. Aqui eu falo sobre medicina chinesa, eu prometo que eu vou falar disso depois num outro programa, tá? Vou falar de acupuntura e de medicina chinesa. O que eu quero falar, tudo isso aqui é medicina chinesa e quântica, é uma pena, eu precisaria de um programa mais de 2 horas. Vocês escrevam um e-mail aqui para a AltV falando, olha, os saludos precisam até 2 horas, porque não dá. Acupuntura em Yang. Nossa, tem muita coisa boa aqui. Até eu fico com receio, fico triste de ter que cortar tudo isso. O que fala a terapia óptimo-molecular ou a terapia por ressonância? Aliás, tem um filme na internet, eu publiquei na minha página, sobre esses metrônomos, esses aparelhos que servem para contar tempo para música. É um filme maravilhoso. Eu queria colocar aqui para vocês assistirem,
mas eu não obtive autorização da pessoa que estava na página, porque falou que não era dele, mas me parece que é um negócio do Google, e eu quero evitar problema, eu não vou utilizar sem essa autorização. Mas está na minha página, boldan.joãocarlos, tá? A Maravilha da Ressonância. É um filme em que uma pessoa tem vários metrônomos, um atrás do outro, em 4 ou 5 linhas metrônomos. E ele coloca cada um num momento. Cada um está tudo descompassado. Está tudo ali batendo. Clac, clac, clac. E eles estão no mesmo descompasso. Daqui a pouco eles começam a entrar numa harmonia. Começam a ficar mais próximos. Daqui a pouco, todos eles estão batendo ao mesmo tempo, no mesmo compasso. É uma coisa absurdamente maluca e ao mesmo tempo bonita de ver, que comprova na prática a eficiência da ressonância. Então, nós, terapeutas formados pelo sistema da Quantum Bio, a gente tem tanto dispositivos eletrônicos quanto manuais, em que a gente avalia por ressonância, os efeitos de como é que está uma pessoa, se ela está contaminada com vírus ou não. É isso aqui que eu coloco aqui. Por intermédio de ressonância ou dissonâncias, busca-se identificar as intoxicações por metais tóxicos, vírus, bactérias, príons, intolerâncias alimentares, glúten e lactose, por exemplo, entre outros. Por isso, pode-se verificar quais intoxicações impedem o real alimento das células, por intermédio da saúde da matriz extracelular. Este é outro programa. Vamos falar com o Dr. Carlos Braghini. De nada adianta suplementar ou dar vitaminas ou enzimas se a matriz estiver intoxicada. Cada pequeno capilar alimenta e recolhe os detritos de dezenas de milhares de células. Entre essa comunicação do capilar com essas dezenas de milhares de células está a matriz extracelular. Se ela estiver contaminada, o alimento não chega na célula e nem o detrito é retirado. Começa a ficar doente. Portanto, este é o meu primeiro passo de toda a consulta, junto com a acupuntura, a terapia neural. Primeiro, identificar as toxicidades e drenar esses tóxicos. E pela vibração, é possível, cientificamente, não só identificar, como tratar as toxicidades e contaminações. Pessoal, eu vou ter que fechar esse programa aqui. Pode voltar aqui para mim. Infelizmente, eu vou ter... Nosso tempo já está estourado. E eu vou ter que... A Dana escreve o seguinte: acredito que a biorressonância possibilitará a todos os médicos e profissionais da saúde, aos céticos também, novos recursos e novas possibilidades de tratamento, dando ao paciente alívio e até a mesma cura da maneira mais rápida e eficiente. Com certeza, viu, Dana? Com certeza, Dana. Absolutamente certo isso que você acabou de escrever. Bom, eu quero convidá-los ao terceiro encontro. Nós trabalhamos com a biorressonância para a desintoxicação como o primeiro passo de todas as terapias posteriores, que são muitas. As pessoas que tiverem interesse, não sei se, eu acho que o GC não está aí, o telefone da secretária para a marcação de consultas é o 97719-2266. O GC não deve estar pronto, mas... Ah, tá, olha que legal. Este é o site, www.jcbaldan.com.br, 97719-2266. Eu também, as pessoas me procuram por conta de produtos. Eu quero clorela, qual a melhor clorela, qual a melhor listina de soja, qual produto. Tanto os produtos de nutrição quanto os produtos eletrônicos da Nova Ciência, maravilhosos, que eu uso inclusive para detox e tratamento, inclusive os ligados à Quantum Bio, eles podem ser vistos ou comprados eu criei uma loja virtual, tá? loja.jcbaldan.com.br loja.jcbaldan.com.br. Se tiver dúvidas, ligue ou escreva. Meu e-mail é jcbaldan@gmail.com. Muito bem, o programa Salutes é exibido todas as segundas-feiras, 14 horas, ao vivo, com direção geral do Alberto Luchetti. A coordenação é de Ricardo Parra e os trabalhos técnicos foram de Paulo Afonso e Rafael Fabi. A criação e direção do programa é deste que vos fala aqui, sou eu, João Carlos Baldan. Grato por sua audiência, comentários, críticas e sugestões. Eu desejo a todos uma excelente semana
Estaremos aqui na próxima segunda-feira, entrevistarei a professora, terapeuta Marie Nicolette. Ela já veio aqui em outras oportunidades falar sobre EFT. Nós vamos falar sobre os campos morfogenéticos, as questões das emoções e como é que eles interferem diretamente na saúde e como tratá-los também. Será um programa realmente especial. Então, convido vocês e daqui 2 semanas o Dr. Cáter estará falando sobre osteoporose. Como você vê, a nossa agenda está bastante rica e bastante importante e interessante. Boa semana a todos, obrigado pela audiência e até segunda.